Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 21 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês sobre o rancor e a mágoa que podem vir a se tornar uma crosta em torno do coração. O rancor e a mágoa não são apenas intenções, não são apenas pensamentos e não são apenas emoções. O rancor e a mágoa são vibrações, são energias que podem vir a se tornar uma crosta em torno do coração em sua contraparte astral. O rancor e a mágoa, vindo a se tornar uma crosta em torno do coração, não apenas podem vir a alimentar o rancor e a mágoa dentro da própria pessoa, como podem vir a impedir que os pensamentos, os sentimentos e as energias contrárias ao rancor e à mágoa toquem o coração, pois o coração estaria então com uma barreira semelhante ao rancor e à mágoa, de forma que só permitiria que em sua contraparte astral adentrasse os pensamentos, os sentimentos e as energias semelhantes ao rancor e à mágoa. Assim, a forma de lidar com a resolução da crosta de rancor e mágoa em torno do coração não diz respeito apenas à boa vontade de lidar com os bons sentimentos e as boas emoções. Muito pelo contrário, a forma de lidar com o rancor e com a mágoa não é com o amor, não é com o carinho, não é com a atenção e não é com a bondade. É justamente com o rancor e com a mágoa. O rancor e a mágoa são tratados através da consciência da forma como lidar com o rancor e com a mágoa, pois para eliminar a crosta de rancor e de mágoa em torno do coração, é preciso alcançar o conhecimento de como lidar com o rancor e com a mágoa. Desta forma, não adianta a pessoa que tem uma crosta de rancor e de mágoa em torno do coração ficar buscando a solução desse problema através de pedidos de desculpas, pedidos de pazes, pedidos de perdão, pois isso estaria lidando com a energia contrária ao rancor e à mágoa, e não com o conhecimento de forma a lidar com a energia do rancor e da mágoa. É muito comum ver que pessoas pensem que elas poderão se curar do rancor e da mágoa meramente com um pedido de desculpas, com um aperto de mãos, com abraços e com aproximação com as pessoas envolvidas nos sentimentos que lhes alimentaram o rancor e a mágoa. Mas dessa forma não se resolve o problema. A forma de resolver o problema é a pessoa lidando com o rancor e a mágoa que há dentro de si, para que a crosta de rancor e de mágoa comece a se dissolver com o tempo. Assim, não é possível se exigir que uma crosta de rancor e de mágoa em torno de um coração que foi construída em um ano venha a se dissolver em um dia. O perdão, assim como o rancor e a mágoa tratados em uma pessoa, não são acontecimentos que se concretizam como um passe de mágica, através de uma varinha mágica ou através de uma palavra mágica. Isso requer muito empenho, dedicação e carinho da pessoa para consigo mesma. Assim, é preciso que a pessoa que tem essa crosta de rancor e de mágoa dentro de si, dentro de seu coração, em torno de seu coração, venham a compreender que a forma de resolver isso é ela adquirindo o conhecimento através da consciência de que ninguém é responsável por aquilo que ela sente dentro de si e ninguém é responsável por aquilo que ela escolheu dentro de si. Ninguém é responsável pela atitude dos outros para consigo mesmo, mas todos são responsáveis pela forma como resolvem interpretar as ações dos outros para consigo mesma. Quer dizer, essa crosta de mágoa e de rancor que uma pessoa tem dentro dela é resultado da própria escolha dela em interpretar as ações dos outros como algo negativo ao ponto de se refletir racionalmente dentro de seu corpo astral
como uma energia semelhante ao rancor e à mágoa. Isso significa que é a própria pessoa que escolhe ver as ações dos terceiros e dos outros como algo negativo que represente dentro dela rancor e mágoa. A forma de lidar com o rancor e com a mágoa é com a consciência, então, de que ninguém é obrigado a fazer ninguém feliz, ninguém é obrigado a ser fiel a ninguém, ninguém é obrigado a ser leal a ninguém, ninguém é obrigado a fazer bondade alguma para pessoa alguma, ninguém é obrigado a fazer o bem para pessoa alguma, ninguém é bom o suficiente para que venha a exigir que o outro seja um santo para consigo mesmo. E até porque ninguém nasceu para isso. Cada um nasceu para ter responsabilidades apenas para consigo mesmo. Ninguém é responsável pela forma como os outros irão interpretar as ações dela para com essa pessoa. Portanto, o perdão não resolve o rancor e a mágoa que uma pessoa escolheram ter em relação a outra pessoa. Cabe a cada um ter o conhecimento e a consciência para compreender que a crosta de rancor e de mágoa que ela criou dentro de si, a única pessoa que poderá resolver esse problema é ela mesma, aceitando que foi uma escolha dela interpretar as ações dos outros como algo negativo e que vieram a gerar dentro dela esse rancor e esta mágoa. Assim, ninguém deve se sentir culpado por alguma pessoa ter qualquer rancor ou qualquer mágoa para consigo. Mas sim, as pessoas que pensam e sentem dessa forma, de que alguém lhes fez algum mal ao ponto de concretizar uma crosta de rancor ou de mágoa em seu coração, para essas pessoas cabe a vontade e o desejo de mudar e de reconhecer que cabe somente a elas libertarem o seu coração dessa crosta que impede que ela esteja recebendo as coisas positivas e boas que o mundo espiritual tem para ela.